Olá, administradores e administradoras, mais uma vez aqui com vocês, com o nosso segundo programa da segunda temporada do podcast Administrador em Ação. Há 47 anos, o Sindaergs defende a valorização e fortalecimento da administração como profissão essencial para o desenvolvimento econômico, social e humano do nosso Estado. Aqui mostramos que administrar vai muito além do que o ambiente corporativo. Administrar é organizar, responsabilidade e impacto social. E como vocês já sabem, nosso primeiro programa a gente focou no mês da mulher, com uma entrevista com a Adriana Borges sobre a Casa, uma entidade assistencial que atende crianças carentes da Vila Cruzeiro. E hoje, no segundo programa, nós vamos continuar com a mesma linha do mês de março, homenageando as mulheres, naquela linha da Mulheres na Gestão, Mulheres que Transformam. E vamos trazer mais uma experiência de uma não administradora formada em outra área, em que através de uma ideia numa madrugada chuvosa, lá no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, terra do Teixeirinha. Isso. Ela teve um insight que transforma vidas, e vamos falar sobre isso. Mas antes, porém, Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. Lá você encontra soluções financeiras completas, como cartões, crédito, investimento, seguro e muito mais. Além, é claro, do atendimento humano sempre próximo de você que o Sicredi dá. Aqui em Porto Alegre, procure uma agência do Sicredi Origens, sempre perto de você, e converse com o gerente e busque o melhor para a gestão dos seus negócios. No tema de hoje, gente, eu queria pedir aí para a produção largar um vídeo, para dar uma ambientada, que é um projeto que eu tive conhecimento dele há uns 3 ou 4 anos atrás. A minha esposa, dentro dos seus trabalhos sociais, assim como ela estava envolvida com a casa, ela está envolvida com esse projeto, que eu não vou falar ainda, para não perder a surpresa, nem quem é, e aquela coisa que tu olha assim, por que eu não tive essa ideia? Qualquer um pode pensar isso. Então eu vou, na realidade, um tutorial de como é que tu aproveita, do que a ideia gerou, como é que tu aproveita o material para trazer conforto e benefício para as pessoas mais carentes. Solta o vídeo aí. O projeto Brasil Sem Frestas ajuda milhares de famílias em todo o Brasil, levando conforto térmico e mais saúde para a população. É um projeto sustentável e que pode ser replicado facilmente. A instalação das chapas é um processo mais delicado e que exige o maior cuidado. Para a instalação das chapas são necessárias algumas ferramentas, como furadeira, martelo e grampeador tapeceiro. Antes de começar, é preciso ter alguns cuidados. Não faça revestimento atrás de fogões, canos de fogão a lenha e geladeiras. Em fios de luz, passe a chapa sempre por baixo do fio. Vamos começar a instalação. Coloque o lado da chapa em contato com as frestas no sentido do telhado para a água da chuva escorrer sem danos. Utilize as marcas internas das caixas como régua para que elas fiquem alinhadas. Grampeie as chapas sempre de cima para baixo. A segunda chapa deve sobrepor a primeira chapa e assim por diante. Nos cantos, faça cantoneiras com corte adequado para maior vedação ao vento e à chuva. Faça os acabamentos de acordo com o vídeo para evitar a entrada de insetos. Deixe uma distância de 3 centímetros ao redor de plugs e tomadas. No forro, utilize ripas de 50 em 50 centímetros, distantes 20 centímetros do telhado, e grampeie as chapas nessas madeiras. Você pode utilizar caixas para decoração e finalização. Nós agradecemos por participar desse movimento positivo por um Brasil sem frestas, levando conforto para aqueles que mais precisam.
É isso aí, gente. Eu acho que depois desse vídeo deu para vocês terem uma ideia de qual é que vai ser o tema de hoje, né? E temos o prazer de receber, como eu falei no segundo episódio da segunda temporada, a química industrial, senhora Maria Luísa Camozzato. Ela é mentora, ela prefere se titular assim, e criadora do projeto Brasil Sem Festas. É o que vocês acabaram de ver, e ela vai falar bastante sobre isso. Esse projeto visa levar conforto térmico a moradias vulneráveis através do revestimento das paredes e tetos, utilizando como matéria-prima chapas térmicas de embalagens longa-vida. Né? Desta maneira, propicia o aumento da saúde preventiva da população assistida, bem como o aumento da dignidade de cada um e protegendo de insetos, bichos, tudo, né? Que só quem convive aqui nas favelas brasileiras, na periferia do Brasil afora, sabe como são as residências, né? Muitas delas extremamente carentes. Esse projeto já tem aí aproximadamente 14, 15 anos e ele tem números importantíssimos, gente, né? Voluntários hoje são mais de 67 voluntários envolvidos no Rio Grande do Sul. Embalagens longa-vida utilizadas, a maioria está sendo as de leite, são 180 toneladas até agora consumidas, mais de 615 casas atendidas e aproximadamente essas casas dá em torno de 3.000, eu vou arredondar aqui, 3.100 pessoas, né, nos 15 anos de projeto. O projeto ele iniciou em 2010. A nossa entrevistada, a química industrial Maria Luísa, ela é formada em Química pela Universidade de Santa Maria, nasceu em Passo Fundo, no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, foi professora titular da Universidade de Passo Fundo no período de 78 a 87, com Química Orgânica, empresária lojista, onde ela teve lojas na área de calçado, lá em Passo Fundo, por 23 anos, sócia proprietária do Hotel Aguadeiro. O projeto já foi premiado com o segundo lugar em mobilização no Green Projects Award do Brasil e ela também já palestrou no TEDx do Vale dos Vinhedos, em Passo Fundo, onde teve a possibilidade de conversar com agentes municipais, pessoal de saúde e também para grupo de colégios, universidades e cursinhos. Ela também foi a Portugal palestrar lá na cidade de Cascais, que é vizinha a Lisboa, né, onde ela falou um pouco sobre o evento Lixo Zero. E o Gandhi, que eu já não acho mais que é uma estratégia de futuro, porque no bastidor eu já tive aí uma dica, mas o Gandhi, desejo do projeto é lançar em março desse ano o livro e o manual do projeto Brasil Sem Festas, né, para explicar como é que fabrica, como é que faz a seleção de chapa, como é que prepara, né, das embalagens longa-vida e orientar a qualquer um que queira ser voluntário, né, realizar esse projeto. E tudo isso de alguma maneira que possa trazer qualidade de vida às pessoas mais carentes. Transforme planos em rendimentos e invista no Sicredi de origem. Maria Luísa, muito obrigado. Bem-vinda ao podcast Administrador em Ação. Foi um prazer te ter aqui, né? Eu já admirava a história do Brasil Sem Festa através da minha esposa Denise, que te indicou, e ela que deu essa ideia de fazermos o mês de março, fugir um pouquinho daquele habitual que o sindicato fazia, e de pegar mulheres que estão na gestão, não necessariamente administradoras, mas que transformam, né? Acabam com seus projetos, com seus sonhos, transformando vidas, transformando pessoas, né? Me fala um pouco da tua trajetória e da missão do projeto Brasil Sem Festa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Mancini, porque eu fiquei muito emocionada por poder estar aqui e contar um pouquinho mais da nossa história. Porque nosso objetivo é espalhar a ideia adiante para que mais pessoas venham a poder se beneficiar desse projeto, que é um projeto sustentável. Porque ele atende o meio ambiente, retirando do meio ambiente uma embalagem que demora 200 anos para decomposição. Isso eu ia perguntar já, né? 200 anos uma embalagem longa-vida para decomposição. E a gente já retirou mais de 180 toneladas da natureza. E atende também o lado social, porque além de você propiciar uma maior saúde para a população, tu também aumenta a renda indireta das pessoas, porque elas não gastam tanto em remédio,
tanto em transporte, para ir buscar o pessoal, buscar o seu remédio, levar o seu filho Desonera doente. o SUS também, né? Que Desonera o SUS. Tira da fila. Né, a rede de saúde. E ambiental, social, e agora esqueci outro. Desculpa. E qualidade, eu acho que de segurança. Segurança, tá? Então, assim, ó, até a gente levou um susto, porque quando eu comecei o projeto, eu não tinha ideia da grandiosidade que ele atingia. E aí eu quero chegar lá e depois tu continua nesse teu raciocínio. Naquela madrugada chuvosa que tu falou lá em Passo Fundo, com muitos raios, né? Em que tu acorda e senta na beira da cama e começa a ficar, não vou chamar assim angustiada, né? Mas Fiquei. É angustiada? Mas ficou. Conta essa história que eu acho que é legal, que ali nasce o projeto e uma ideia fantástica. Bom. Que eu tenho ciúmes, porque eu não pensei nisso antes. Mas eu tô te contando. Bom, realmente, eu havia passado por uma situação de saúde bem complicada, tá? Aos 46 anos, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. E eu passei uns anos meio difíceis, né? Minhas pernas eram pesadas, às vezes eu caminhava e eu caía, eu andei de bengala, né? Mas eu acho que assim, Deus me mandou pro médico certo. Cheguei aqui em Porto Alegre com o cara que mais entendia de esclerose múltipla do Brasil na época, que era o Dr. Sérgio Halsey. A ele o meu eterno agradecimento, porque hoje eu tenho minhas pernas de volta, né? Eu vou adquirir minha liberdade. E nessa madrugada, eu comecei a pensar nas pessoas que viviam em moradias. Você estava no auge da doença, podemos dizer assim? Não, já estava estabilizada. Em processo de estabilização e cura. Já é estabilização e cura. Não tem cura, sim, mas estabiliza. Parando o crescimento da doença. Nunca mais tive nada, tá? Então, eu comecei a pensar, puxa vida, mas eu tenho que achar uma solução. Que a minha avó materna sempre disse, para tudo há solução, menos para a morte. E aquilo eu aprendi desde pequena com ela. A gente era muito E daí, naquela noite, eu fiquei pensando, tem que ter uma solução. Eu pensei das 4 até as 6 da manhã. Até que, de repente, eu acho que Deus olhou para baixo e disse assim para mim, chega de me incomodar, fecha com caixa de leite. Daí eu saltei da cama. Fecha com? Caixa de leite. Caixa de leite. Caixa de leite. Eu saltei da cama, fui pro computador, eu como química já sabia das qualidades. Sim, aí a tua vivência acadêmica, né? Tua formação já sabia que era do potencial da Tetra Pak, né? Que era excelente isolante térmico alumínio. Então eu disse, agora vamos pesquisar para ver a viabilidade. E daí começamos a procurar, primeiro voluntários, porque sozinha não ia poder fazer nada. Né? Depois de 1 ano consegui um grupo e começamos o trabalho. No início foi muito difícil. E acredito que todos os Brasil Sem Frestas que se formaram depois do Brasil Sem Frestas Passo Fundo, que seguiram as nossas orientações, devem ter passado por essas dificuldades também. É um trabalho que no começo é difícil, mas depois que... Por isso que eu estou escrevendo o livro. Já estou dando de mão beijada. Toda a receita do bolo. Isso, entende? Então a pessoa que quiser botar o Brasil Sem Frestas na sua cidade, pode colocar, ali vai ter tudo. E a gente orienta corretamente, tá? Então depois disso aí, nós começamos a trabalhar. No início a gente pegava caixa de leite suja, que era um horror. A gente não pedia para que elas viessem previamente limpas, tá? Mas assim, só para terminar... eu acho que ali, por que eu escutei esse chamado? Porque durante a minha doença, eu tinha muito medo de perder minhas pernas. A esclerose múltipla era uma doença muito pouco conhecida na época. Então eu morria de medo. E eu pedia muito para Deus não me tirar as pernas. E quando ele me deu essa ideia, eu já estava podendo caminhar legal. Pelo tratamento que eu recebi e tudo, e pelas bênçãos também. E daí eu comecei a dizer, não, agora é a minha hora de agradecer. De devolver um pouco, de agradecer. Isso, e daí começou o Brasil Sem Frestas. E aí, eu acho que uma parte tu já coloca, e o filme colocou aqui, né, o vídeo, que uma das missões, que era uma pergunta que eu tinha aqui, era justamente, o nome já diz, tapar frestas nas casas
das pessoas menos favorecidas, né? Aqui no sul a gente chama pejorativamente de malocas, né? Lá pro Nordeste, casebres, e claro que lá tu tem um clima diferente, mas tem o calor, que também o projeto serve, a gente falou sobre isso. Serve para o calor também. Né? E aí eu te pergunto assim, que tipo de atendimento o projeto dá para as famílias? O que as famílias recebem no momento em que vocês chegam lá, né? Primeiro ponto é como é que eu faço, né? Eu quero que a minha casa seja revestida. Eu vou lá na sede local, depois tu vai dizer como é que está espalhado isso pelo Brasil, né? Porto Alegre eu sei que tem uma base, ou eu sou escolhido. Como é que funciona e como é que vocês são recebidos por esse pessoal? O início foi muito difícil, porque como é que você ia explicar para as pessoas que você ia revestir a casa dela com caixa de leite, se ela não entendia fisicamente qual era o processo? Qual é o benefício? O benefício, tá? Então, a pessoa sem conhecimento, ela ia ficar pensando, não quero que botem lixo na minha casa. Sim. Então, foi muito difícil. Uma das maneiras que nós conseguimos fazer com que começasse a abrir o caminho, nós nos reunimos com as agentes de saúde e nós demos um curso para as agentes de saúde, porque essas vão nas casas. Essas sabem as casas que estão precisando. E a gente poderia dizer que o pessoal confia mais no agente de saúde que confiasse grupo dos líderes do grupo do Brasil? Com certeza. Então, essas pessoas é que passavam o conhecimento e nós criávamos credibilidade para entrar dentro das casas. E aí fazer o trabalho, executar o trabalho. Então, no início a gente até levava as agentes de saúde, sabe? E elas nos ajudavam. A gente ensinava, elas nos ajudavam. E então foi um trabalhinho de formiga, né, até chegarmos hoje a 618 casas. É um número considerável. É um número considerável. E me diz uma coisa, nessa tua andança de 15 anos, né, claro que tu está mais focada na região de Passo Fundo, que é a tua terra natal. Sim. Quais são as dificuldades ou vulnerabilidades que tu mais encontrou, que vocês encontraram, vamos chamar, porque hoje tem aí espalhado em outros lugares o conceito, ao chegar nesses bairros populares, bairros mais pobres, né, até mesmo assentamentos? Qual foi a maior vulnerabilidade encontrada nessas famílias? A vulnerabilidade você está se referindo dentro das casas? Geral, como eu vivo lá, né? Tá. Fora a violência, a questão do convívio com droga, com tráfico. No início a gente tinha bastante receio, porque como é que você ia bater numa casa, oferecer? Não tinha como. Então, através das agentes de saúde, dos líderes de bairro, começou a haver indicação, não, aqui é seguro, aqui você pode ir, porque o grupo era basicamente mulher. Nós tínhamos 2 homens, né? Então, assim, e nós tínhamos um Corolla, eu tinha na época um Corolla prata, né? E a gente botava tudo lá dentro e ia, feliz da vida, né? Mas sempre com receio. Então, o que a gente fez para que nos respeitassem? Nós fizemos um adesivo magnético escrito Brasil Sem Frestas e colávamos na porta do carro. Porque sempre a pessoa que vê já respeita e que pensa que é alguma coisa da prefeitura. Né, para evitar algum problema com o tráfico. Né? Então, quer dizer, a gente teve muita malandragem para conseguir chegar. Né? Foi difícil. E muito Brasil Sem Frestas me relata isso, a dificuldade em achar casas. Não que elas não existam. Como chegar. Quando tu diz como chegar fisicamente, como é que eu chego com material para não ter que carregar nas costas, porque é muita coisa, né? Leva chapas, leva ferramental, escada, tudo. Né? Então, como é que tu consegue, não é parar na frente, abre o carro e descarrega. Então, hoje o que acontece? Como em Passo Fundo a gente já tem bastante divulgação, muitas casas feitas, o que falam é só bem, de que funciona. Né, que as pessoas não ficam mais doentes, que melhora a saúde dos filhos. Então, hoje, nós temos a própria propaganda das pessoas que receberam. Então, hoje nós conseguimos chegar tranquilo. E nessa batida, tu sentiu transformação nessas pessoas ou nessas famílias? A partir do momento em que permitiu, a minha casa foi forrada, o que vocês conseguiram
perceber, né, de bom, de resultado positivo, e que impacto isso trouxe na comunidade como futuro? O que eu achei assim muito importante, além de todo o aspecto de saúde, que eles se achavam muito, as crianças doentes toda hora, com pneumonia e tudo, isso diminuiu muito violentamente. Foi um aumento na dignidade deles. Porque tu imagina assim, tu mora numa casa feita de restos de madeira, toda cheia de frestas. Que não tem nenhuma simetria, né? Vai Nada, pegando de qualquer do jeito. jeito que dá. E você dorme com vento e com chuva. O teu cobertor amanhece, tu acorda com o cobertor molhado. Cada chuva. Caso da chuva que entra pelas Ainda frestas. mais nós aqui na região sul, né? Pelas frestas e muitas vezes pelo telhado. Né? Então, assim, ó, o que eu acho, assim, ó, a dignidade deles entrarem numa casa e a casa tá quentinha no inverno e fresquinha no verão. Eu tive relato de uma aqui de Porto Alegre. As meninas de Porto Alegre mandaram para mim que uma senhora disse assim: eu achei que eu não fosse digna de receber isso. Gente, olha só o que a gente dá para elas. A gente dá um revestimento barato, fácil de aplicar e eficiente, mas é caixa de leite. E tu consegue achar, então a gente achou um revestimento acessível e eficiente. E para ela isso era um sonho. Vocês entenderam? Tu sabe que quando a Denise começou a se envolver no projeto, eu tentava entender um pouco, né, essa questão da reação, né? Pô, tô recebendo, não nesse lado de receber um produto descartável que estava no lixo, mas como é que ia ficar depois de montado. E aí, olhando as fotos dos trabalhos que eles realizaram aqui em Porto Alegre, nas vilas de Porto Alegre, até que dá um acabamento legal. E algumas até aproveitam a decoração da embalagem para fazer algumas jogadas, né? E hoje, conversando contigo aqui nos bastidores, dizendo, mas a Toa já evoluiu, tem gente que está, para não ver a parede, bota uma cortina, ou se tiver condição vai botar uma forração, um papel de parede, alguma coisa, e vai tendo. Depois, já que ainda a tinta é proibitiva, tu pintar com tinta. É muito caro. É muito caro, né? E difícil de pegar. Então, assim, ó, você pode colocar tecido, você pode colocar um adesivo, porque você pode grampear, não colar. E tem outra coisa, né? Pelo que eu percebi, se alguma lâmina se estragar por alguma razão, tu troca só uma lâmina, né? Tu vai lá, como é grampeado, tira os grampos e substitui a lâmina. E tu sabe, Jorge, estragada. Que uma coisa assim que eu acho muito legal, que me emociona muito, que o conhecimento já está tão grande que às vezes você chega numa casa para revestir e você nota assim que a pessoa já sabe e tampa algumas frestas em cima de onde dormem as crianças com as caixinhas de leite, recorta do jeitinho dela e tampa. Então assim, ó. Já pegaram o conceito. Já pegaram o conceito. Então assim, ó, eu acho que isso era importante. Já existe. Inclusive, né, agora uma pergunta que não está no meu roteiro, mas veio agora, né? As próprias cooperativas de reciclagem, que hoje estão espalhadas pelo Brasil inteiro, poderiam fazer um tipo de trabalho, né? Eles recolhem porque não é todo mundo que manda para vocês as embalagens. Deve ir milhares de embalagens todo dia jogadas no lixo, sujas, sem ser lavadas, nada, né? E essas cooperativas de leite? Jorge, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Elas não têm estrutura para limpar a caixa antes. Ok, mas poderiam mandar para uma unidade do Brasil Sem Festa. Nós não lavamos lá, porque não temos estrutura. Tem que chegar já pronta. Tem que chegar já pronta, porque assim, ó, senão nós íamos demorar uma vida para lavar, abrir, cortar, costurar. Deixar no padrão, costurar. Então assim, ó, a gente já pera. E nesse aspecto a sociedade é fantástica. Eles têm uma consciência ambiental enorme, que eles já nos doam limpinho e algumas vezes já cortado bem conforme o padrão. Entende? Então, assim, ó, e tu não imagina a quantidade de caixa que nós recebemos.
Tu tem um número na cabeça, assim, de alguma estatística de que vai de Tetra Pak leite? Só leite? Só leite. O que é jogado hoje diariamente nesse Brasil afora? Não tem esse número? Não tem. Não tem esse controle? Não. Mas para tu teres uma ideia, por exemplo, para que eu consiga fazer uma casa de uns tamanho de 5x5, mais ou menos eu gasto umas 1.200 caixinhas de leite. Gente, o importante que o que a Maria Luísa está falando, eu tive como capricorniano, fui lá dar uma olhada, né, conhecer a base onde a Denise trabalha, faz o trabalho social dela. E não é pensar que vai qualquer embalagem, todas as embalagens são iguais. Se eu vou revestir uma casa, vocês vão ver nas fotos que o André está colocando aqui, é tudo igual. Então eu não vou ter diferentes imagens de embalagem. Então isso dá uma padronização ainda melhor e mais organizado. Não fica aquela confusão, né, de vários tipos de patrocínio, vamos chamar assim, ou de merchandising nas paredes. Jorge, assim, ó, tem um fator muito importante, assim. Eu vou explicar para as pessoas mais ou menos por que nós usamos a embalagem de longa vida, para depois eu poder discorrer por que uma casa, às vezes, eu coloco o lado estampado para dentro de casa e às vezes por que o lado prateado, tá? Então, assim, ó, vamos imaginar uma casa onde a gente coloca todas as paredes revestidas com o lado prateado para dentro de casa e com o teto também com o lado prateado para dentro de casa. Então, é a casa prata que a gente chama, tá? Então, observe, no inverno nós temos que pensar assim, ó, o calor está dentro da casa, o calor do fogão, dos nossos corpos, 5 pessoas geram o calor de uma estufa, tá? Então, o calor está dentro da casa. Por que nós usamos a embalagem que tem o alumínio? Porque o alumínio reflete calor. Então, esse calorzinho que está dentro da casa, ele bate nas paredes que tem o alumínio e o alumínio manda para dentro de casa. Paredes e teto. Perfeito, fica térmica, fica quentinha a casa, tá? No verão, o que acontece no verão? No verão, essa mesma casa prata, tá? O calor do sol vem, ele passa pelo telhado, tá? Passa aquele calorão que o sol brasilite dá 40 graus, tá? E ele reflete esse calor para cima, para fora do telhado. A temperatura interna chega a baixar 8 graus centígrados. Isso é uma diferença. É uma diferença. E as paredes, elas também recebem o calor do sol que vem de fora, passa nas frestas, encontra o alumínio e manda para fora. Então você tem uma casa com a temperatura bem mais baixa no verão. Por isso que você pode utilizar em lugares quentes. No Nordeste. Que foi a pergunta que eu te fiz. E o Nordeste tem utilidade? Tem. E agora o seguinte, daí o que acontece? Por exemplo, Porto Alegre ou outra cidade quente que não seja possível fazer o forro, porque isso é uma coisa mais difícil, você tem que fazer um ripamento para grampear as chapas no forro, né? Então é uma tarefa mais difícil. Nós temos que pagar um rapaz para fazer isso para nós. Então, o que você vai fazer? Nessas situações que você não pode fazer o forro, nós orientamos o seguinte: coloque para dentro de casa o lado estampado. Porque o calor que vem do sol, pelo teto, ele desce. Bate na lâmina de alumínio e reflete. Se tivesse o alumínio, ia refletir, ia ficar um forno. Mas tem o lado prateado. Então não volta. Tem o lado, estampado. Então não reflete. Então fica fresquinho. E por que fica mais fresquinho? Porque o calor tá fora de casa. Ele vem, bate na chapa. Quem é que tá na fresta? O lado prateado. E o lado prateado manda embora. Isso aí foi já na tua experiência como química industrial? Ou foram coisas que, à medida que foi instalando a primeira, foi avaliando, parece eu mudar a posição é melhor? Com certeza a experiência. Foi ali, como eu digo, barriga no balcão. Foi assim, nossa, foi muito bom. Eu aprendi tanta coisa, Jorge, tanta coisa. Eu lembro até hoje que nós tínhamos no nosso grupo, logo no início, que era pouquíssima gente, tinha um menino, filho de uma voluntária, que ele ia conosco. E nós terminamos a casa, eu e ele sentamos lá na frente, esperando o resto do pessoal terminar. E ele chegou sentado no murinho e disse assim para mim:
bah, estas casas são cheias de gato. E eu olhei para tudo que era lado, não tô vendo gato nenhum aqui. Eu não tinha nem ideia do que era um gato. Para ver assim a realidade que eu vivia, professora universitária, fora de uma realidade que existe aqui. Sim, que como muitos de nós não temos ideia de que essas pessoas passam por isso, né? E então assim, ó, eu aprendi demais. Então, quando eu escrevi o livro, eu não me preocupei em contar, por exemplo, coisas piegas, né? Que tem muita história para contar. Essa não fica para os netos. Legal que tu tem uma história que eu vou pedir para tu repetir, que uma das coisas que tu me disse que chamou muito a tua atenção quando tu começou a iniciar os trabalhos era a presença de animais, né? Como as pessoas mais carentes. Agora o pet é um filho, né? Virou uma moda. Hoje virou um né? filho. Mas aqui, uns 20 anos atrás, ainda não era tão comum ainda. Não. E tu via muito cachorro, muito gato. Mas é que tu descobriu que eles tinham, além de companhia e tudo, outra função. Como é que é essa história aí? Principalmente aqui nas regiões frias. Sim, porque assim, ó, Passo Fundo é uma região fria no inverno, tá? Então, o que eu percebi? Eu disse, mas como é que pode? Esse pessoal não tem nem o que comer, às vezes, direito. Como é que tem 2, 3 cachorros? Como é que tem 4 cachorros? Um gato. Não era nem 2, 3, era 4 para mais. Ele tinha os filhotinhos. Eu disse, meu Deus, e além da falta de higiene, né? Eu ficava impressionada. Até que um dia eu me dei conta. Os bichinhos aquecem. É um cobertor. É um cobertor, eles são quentinhos. Olha que loucura. Porque eles dormem na cama também. E essa coisa é uma realidade que talvez hoje, né, como os pets viraram quase que já são membros da família, é um outro conceito nos dias de hoje, muitos estão permitindo, né? Eu fui criado que cachorro ficava na rua. Eu também. Inverno e verão, coitado do bicho. Hoje eu digo, nossa, como meus cachorros sofreram. Mas era a cultura do meu pai e da minha mãe. Vamos mudar um pouquinho de rumo, vamos falar de administração. E tu sabe que muitas pessoas acreditam que a administração, Maria Luísa, depende de pessoas diplomadas, né, que tenham feito o curso. O Sindaergues defende que administrar é mais do que ter um diploma, né? É, acima de tudo, saber planejar, organizar, liderar e controlar. Exatamente o que acontece aqui no teu caso, né? Uma química que provavelmente no curso de química, no teu tempo da graduação, não teve nada de gestão. Nada de gestão, né? Nada. E tu, química industrial, porém, depois tu teve uma experiência grande como empresária, com 3 lojas. E aí vem a primeira pergunta, como é que... Falando de gestão agora, né? Não esquece que o nosso tema é mulheres na gestão, mulheres que transformam. Tu já falou como é que tu transformar e agora eu quero te ver um pouco anterior na gestão. Como é que é tu organizar equipes de voluntários para o projeto que não ganham nada, com ideias diferentes, com egos diferentes, com origens diferentes, como é que é? E trabalhar com o mesmo objetivo. Olha, não, realmente é uma coisa desafiadora. Porque eu tive alguma noção nas minhas lojas, né? Dentro da química industrial, você começa a ter uma cabeça mais prática, mais pragmática. Então, tu percebe que é muito importante o foco. Principalmente, acho que as áreas de ciências, né? Tu tem que observar muito, né? Muito. Então, por exemplo, assim, ó, eu fui monitora na química orgânica prática. E muitas vezes você tinha que criar em função do resultado dado. Você tinha que modificar. E eu acho que isso me ajudou muito. Porque você tem que ser criativo. Você pega uma casa é completamente diferente da outra. Então, isso me ajudou muito. Mas, com relação a pessoal e a parte econômica, na minha época de loja, eu peguei 7 planos econômicos. Só? Só. Então somos sobreviventes. E a turma nova, a gurizada, chamada New School, que nos chama de Old School, né? Não viveu nada disso, né? Não. Sem contar, a gente falou a crise do petróleo. Isso. Né? O que mais é que teve nesse meio tempo? Pandemia, confisco do dinheiro. E susto, por aí vai, quase né? morremos. E estamos aqui. Estamos aqui, né? Mas então eu acho que a vida vai ensinando, sabe? Você vai levando umas lambadinhas aqui, umas lambadinhas ali, e você nota que tem que ter esperança. Sempre. Você dá um jeito. Como dizia minha avó, só não tem solução para a morte. E o resto dá-se um jeito. Então, assim, ó, eu acho que a loja, a parte de pessoal, eu fui
eu tive uma experiência, porque eram 3 lojas, pessoas pensando totalmente diferente, você tinha que dar uma orientação. Então eu noto que quando eu entrei no Brasil Sem Frestas, que eu criei o Brasil Sem Frestas, as pessoas, principalmente mulheres, eram mais dispersivas. E eu tinha que ser foco. Gurias, eu sei que estão precisando de geladeira, eu sei que estão de cama, de fogão. Não dá. O nosso projeto é revestir paredes. Nós estamos dando conforto, saúde, né? Depois, naturalmente, que cresceu. Mas essa dispersão que tu fala ali, que claro que tu já colocaste aí que a maioria dos voluntários são mulheres, né? Isso. E a própria minha esposa comenta isso, a dificuldade de conseguir parceiros homens para ajudar, né? Difícil. Talvez até tá ligado à nossa cultura, à nossa formação, é um bloqueio que os homens têm. Eu acho que essa é mais questão isso. da dispersão da mulher é natural de vocês mulheres, porque tem que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, né? Filho, casa, orçamento, ou é justamente... Onde é que está? É da base, lá em casa, quando a gente começa a ter a formação? Jorge, eu acho que hoje mudou. Sabe? Eu acho que hoje as mulheres têm mais foco. Mas no meu tempo, nós éramos mais sonhadoras. Hoje eu acho que a mulher tem mais foco, o mundo mudou, o mundo está exigindo que ela tenha foco. E está exigindo qualificação. E ela está estudando muito. Então, a época que eu peguei era uma época que você pegava mais isso. Tá? Eu estou com 69 anos. Já é uma longa história. E eu sou uma das mais velhas, mas tem muita gente parecida comigo. Né? Então, eu já peguei uma realidade que a mulher era dona de casa, e tinha outros focos, outra sensibilidade. Hoje, não. Então, o que eu sinto? Eu sinto que o foco é muito importante e quem me ajudou foi a minha faculdade. Pessoal, olha a primeira dica da Maria Luísa para os administradores. Foco no negócio. Foco no que vai fazer. Na tua ideia, no teu objetivo, né? E ideias como essa é o que o nosso programa procura passar para quem está nos assistindo. E aí já te pergunto, né? Vamos falar de outra coisa que é o terror de todo administrador. Recurso, dinheiro. Como é que tu faz para gerir um negócio quando tu não tem dinheiro? Quando tem dinheiro é fácil. Sim. Te permite errar, né? Tu joga dinheiro fora porque tu errou numa campanha publicitária, no teu caso, comprou uma coleção porque tu gostou e não era o gosto do teu consumidor, aí tu ficou lá com o teu estoque parado. E quando não tem recurso e aí vai para o próprio projeto como o Brasil Sem Frestas, como é que tu faz? Nós somos criativos. O que é isso? No início do projeto, que nós éramos bem menos voluntárias, nós temos que ter dinheiro. Nós devíamos ter umas 20 voluntárias no máximo. Então, na época, nós pedíamos, e as que tinham habilidade manual para fazerem trabalhos manuais, nós entrávamos em contato com o shopping, e nós vendíamos esses produtos. Entrava um dinheirinho para ajudar a pagar um básico. O produto está dizendo artesanato. Cada uma tinha habilidade em alguma coisa e fazia e botava a vender. Eu até aprendi a pintar vidro. Olha. Com umas dores assim, mas assim, eu sou, como é que eu dizia assim, eu sou raiz, eu não gosto de nada reto, que eu não sei fazer. Tá, então a gente fazia assim. E depois, porque nós não temos sede, nunca tivemos. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos para as pessoas que podem nos doar um local. Nós já estamos na nossa 6ª sede doada, emprestada. E quando eles precisam, a gente sai e procura outro. Pode fazer o merchandising, quem te empresta há 10 anos agora. Quem me empresta há 10 anos é Comercial Zafra de Passo Fundo. Que não é o Zafra de Porto Alegre, é o Zafra de Passo Fundo. São parentes, mas é outra rede. Eles são meus sobrinhos, o Sérgio e o Thiago Zafari. Olha que legal. Tá, então há 10 anos... Tá bem de sobrinho, hein? Bato. Eles são muito queridos. E os pais nos ajudavam a vida toda. Mas não no projeto, que eles já não existiam mais. Mas assim, então o que aconteceu? Quando eles nos emprestaram isso aí, era enorme. E eu disse, gente, e daí me veio o lado da química. Eu disse, gente, nós vamos aproveitar esse galpãozão. Metade, um terço nós fizemos um brechó. E ali a gente só não vende suspiro. Para gerar recurso.
Ali a gente só não vende suspiro. E nós vivemos isso aí. Ainda hoje existe nesse galpão agora. Nesse galpão. A Comercial Zafra te empresta há 10 anos. E atrás nós temos a fábrica, onde nós recebemos as caixas, nós recortamos, limpamos e costuramos. Né? E temos também uma marcearia. Né? Então, quer dizer assim, nós estamos cada vez mais crescendo. A marcearia é para cortar as madeiras para as estruturas do forro, mas também para fazer chapas pré-moldadas para chegar no forro e parafusar. E elas são duplas. A chapa? Não, ela já vai revestida. Já vai revestida. O quadro de madeira, que tem o reforço no meio, ele vai com uma chapa desse lado e outra chapa desse lado, grampeadas. Tá? E daí a gente leva, então ela é dupla, ela tem a dupla finalidade de tirar o calor ou manter o calor. E nossa, é fantástico. Que pena que eu nunca tive tempo de marcar a temperatura com chapa simples. E sem a chapa. E com a chapa dupla. É porque e é difícil. Ou com o revestimento só da caixa. É difícil tu ter o mesmo parâmetro, a mesma metragem, entende? É difícil. Mas o programa te dá essa ideia, tu pode fazer agora esse ano, vai começar a medir a temperatura. Se sobrar tempo. Não, mede antes, quando vai lá negociar, mede depois e manda a família cuidar. Me diz uma coisa, de onde é que vem o dinheiro? Doações? Como é que, quem quiser ajudar o Brasil Sem Festa, como é que faz? Nós temos um Pix. Fora doar as caixas, né? A doação é fundamental de caixas, de roupas. Isso não tem custo nenhum. Não. Outra coisa que eu acho fundamental quando nos doam alimentos. Porque nós também estamos levando alimentos para as comunidades. Por quê? Está chegando muita gente de fora. E eles vão para as ocupações. Eles chegam sem nada. Venezuelanos, haitianos, tudo. E a gente assiste também essas casas. E às vezes eles não têm o que comer. Gente, como o Brasil Sem Festa está presente em alguns lugares aqui do Rio Grande do Sul e até fora do Brasil, do Rio Grande do Sul. São Paulo também, Santa Catarina. Depois, no final, o André nos créditos vai colocar o telefone de contato de cada localidade, né? Então, Porto Alegre, Passo Fundo, lá em São Paulo, para que quem quiser entrar em contato para ser voluntário ou até mesmo fazer algum tipo de doação, seja em caixa, seja financeira, entra em contato com a unidade mais próxima e vai lá conhecer o projeto. E eu recomendo. Me diz uma coisa, também ainda na nossa área. Tu acabaste, apesar de não ter tido na tua formação, né? Mas tu trabalhou muito tempo como coordenadora de curso e lá tu tinha que fazer planejamento do curso, como é que era, como é que não era. Qual foi? Porque é a ferramenta fundamental do administrador, né? Eu acho que o planejamento ele resume todas as ferramentas disponíveis que tu estuda no curso de administração e depois tu vai colocar em prática no teu dia a dia. Aí até na vida pessoal, qual é a importância que foi para ti nesse projeto ter planejamento? Eu acho que foi tudo, sabe? Eu acho que o fato de tu ter planejamento, porque eu sou muito empírica, mas com o tempo eu fui melhorando. Quando eu era coordenadora de curso, estavam instalando o curso de Química na Universidade de Passo Fundo. Como pegou no início? Peguei no início. Então era época de muita necessidade. Então eu tinha que construir capela de exaustão, eu tinha que comprar material e tudo, né? E na época o reitor era o Dr. Bruno Marcos, que até é parente meu, em Passo Fundo a gente era tudo parente antes, agora não tá muito grande, não conheço mais ninguém. E eu fui lá na sala do reitor e disse assim: Dr. Bruno, é o seguinte, eu vou para Porto Alegre, naquele tempo a gente vinha para Porto Alegre comprar as coisas. Acho que era Alquímica o nome. E disse assim, eu vou lá comprar isso, isso e aquilo. Porque nós estamos precisando ir, bem minha meninada, eu entrei na universidade, eu tinha 21 anos. Na UPF, né? Eu disse, nós estamos precisando de isso, 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 isso. E ele olhou com uma cara assim, meio séria. E eu disse, outra coisa, se o senhor não me der isso aqui, eu tô largando. E ele olha só, ele chegou e disse assim pra mim, mas Maria Luísa, não é bem assim. Mas ganhei tudo. Se der e mostrar resultado. Né? Né? Então, assim, eu acho que eu fui bastante empírica, idealista, esperançosa, sabe? Sabe que eu tenho uma passagem na minha vida profissional interessante, né? Que em determinado momento eu trabalhava numa companhia
de cultura americana, uma companhia americana, e tu tinha muitos projetos, né? E eu era responsável pela área de promoção no Brasil inteiro. Então é uma área que investe muito e que tu vai buscar o quê? Aumento de volume e aumento de share. Share é a participação do mercado, né? Através da promoção que tu lançou. E aí ia com os projetos lá para apresentar com o meu diretor, e eram aqueles projetos, vamos crescer, vamos fazer, só naquilo da boa intenção. E um dia ele chegou a dizer o seguinte: o vamos vai nos levar para onde? O que a gente faz? Eu quero saber do número. Então, Avancini, assim, a conta é matemática, não tem dúvida, né? Tem que dizer o seguinte: nós vamos gastar tanto, mas nós vamos faturar tanto, nós vamos vender tanto. E aí foi uma lição que ficou bem mais fácil para mim aprovar as minhas propostas quando eu ancorava na matemática. Sim, né? Com certeza. Dando uma projeção do que geraria aquilo de retorno. Início de ano, novos planos e conquistas. Conquiste seu sonho. É um carro novo, conte com a Sicredi Origens, financie até 90% do veículo com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Procure uma agência do Sicredi Origem. Vamos para o terceiro bloco aqui. O que tu aprendeu, né, sobre liderança nessa tua caminhada, não só agora pode trazer como uma jovem estudante de química, já como monitora de cadeira, ajudando, e depois professora, coordenadora, e tu passou, acho que, por todas as fases na tua vida acadêmica, depois como dona de loja, também, de certa forma, né, dona de hotel, junto com o teu esposo, né, mexendo com diferentes perfis que estão sobre liderança, que é o que a gente discute tanto, né? Olha, eu acho que liderança você pode estudar, pode melhorar, mas é uma coisa nata. Tu acha que já nasce na pessoa? Eu acho que sim. Eu acho que tu pode melhorar, Avancini. Sim, tu vai desenvolver. Tu vai desenvolver, mas o bom líder, ele nasce pronto. Tu vai brigar comigo. Não, eu não brigo com ninguém. Porque tu tem um outro contexto, mas existem cursos de liderança, isso e aquilo, e você percebe quando você vai fazer esses cursos que já tem uma pessoa que tem mais que os outros. Eu costumo te dizer hoje, né, com mais experiência, tudo na vida, 71 anos, né, já passado, eu entendo um pouco melhor que isso começa lá na infância, né? Desde até hoje, no meu tempo não tinha isso, que eram os maternais, as pré-escolas. No meu tempo a gente entrava para o primeiro ano e pronto, e né? se vira. Quando muito, jardim de infância. Mas ali tu já começa a perceber, né, a criança que tem mais liderança ou não. E hoje a gente tem nosso vizinho ali, tem uma menina que está com 6, 7 anos, é uma líder nata, né? E a gente recebe as fotos, que é a Rafa, né, a Rafaela, a gente recebe as fotos dela lá no colégio e ela é realmente muito despachada. Mas tu sabe, para nós que está no comando, que tu tem que estar comandando pessoas, às vezes é difícil, né? Porque às vezes tu cai no conto, né? De acreditar numa liderança que tem pessoas que sabem como conduzir isso, mesmo que não tenha. E aí como é que tu separa isso? Tu sabe que nós temos um hotel, o Hotel Aguadeiro, eu e meu marido. Eu não trabalho no hotel, porque eu trabalho no Brasil Sem Frestas. E mesmo porque marido e mulher nós já trabalhamos junto na loja e a gente brigava bastante, porque ele era o financeiro e eu era a compradora. Então, naquela época eu não tinha toda aquela formação que tem que ter um líder financeira. Eu não tinha isso. Quando eu fiz um curso no SESI, eu disse, meu Deus, se eu soubesse disso, não ia errar. Tanto, né? Então, assim, eu acredito na formação, não estou dizendo que não, tá? Eu sou muito sincera, mas eu acredito que você pode formar. Mas é difícil tu achar uma pessoa que seja metódica, que tenha visão de grupo, que saiba lidar com pessoas. Olha, tu tem que treinar, tu tem que conversar, tu tem que explicar. Eu lá no hotel, eu noto. Tem pessoas que imediatamente tu identificas. Essa é para isso, para aquilo, né? Mas tem que dar treinamento. E cobrar. Cobrar é o principal. Eu também, ocasião fazendo um curso fora do Brasil, no meio do curso, o que estava nos passando o curso, ele disse que o importante era inspecionar a inspeção.
Isso. Então todo mundo ficou se olhando, o que era isso? Não adianta tu dizer lá pro fulano, ó, tu vai lá e vai fazer isso lá na tua sapataria, vai expor o sapato assim, vai botar ali assado, vai lá. Se tu não for lá olhar o que tu deu para alguém fazer, porque vai fazer errado e aí a coisa não vai funcionar. Parece redundante, né? Mas tá lá, inspeciona a inspeção. É que nem a nossa lei. Se não houver cobrança, não adianta fazer lei. Exatamente. Ou até mesmo, a cobrança é a punição, né? É a punição. Por isso que o Brasil tem essa bagunça. Maria Luísa, o Brasil Sem Festa tem parceiros institucionais, empresas que apoiam? Claro, tu já falou da companhia Zafari, lá de Passo Fundo. Mais alguma? Seria importante ter mais gente apoiando para que esse projeto se consolidasse cada vez mais? Que dificuldade tu tens de conseguir esse apoio que vocês têm? Olha, Jorge, assim, ó, eu sempre fui muito idealista, acho que dá para perceber pelas minhas conversas. Então eu sempre achei, nós somos voluntários até hoje. E o que eu percebi? Como existiam os outros Brasil Sem Festas, o pessoal tinha dificuldade em angariar fundos, né? Então eu liberei, que antes era tudo voluntariado, era exigência que eu tinha. Eu liberei que eles pudessem fazer sua associação. Porque, por exemplo, existe Brasil Sem Festas Porto Alegre. Pode fazer a sua associação porque o nome é diferenciado. Então, para que as pessoas pudessem procurar recursos em empresas, mas que a gente precisa de recursos, ajuda sim. Então, nós também estamos fazendo o nosso CNPJ para conseguir recursos, porque agora chegou a hora de crescer mais do que está. Porque nós estamos precisando de mão de obra, né? De revestimento. E hoje ela é ainda totalmente voluntária. Não totalmente voluntária. Com exceção de algum caso mais no palácio, a pessoa que bota lá as ripas para poder fazer o forro. Fazer o forro. Então, assim, ó, então essa liberdade de você poder ter sua associação, poder ir atrás de recursos, eu acho que foi um passo muito grande que a gente deu, né? E eu tenho que evoluir um pouquinho. Por quê? Por quê, Mariana? Não, nesse aspecto de... Porque eu nunca... Um radialista, uma vez, falando do nosso projeto, elogiando o Brasil Sem Festa, dizendo que era um projeto que nunca tinha passado a panelinha para ninguém. Durante anos. Ou o chapéu. O chapéu. Passar o chapéu, não vamos passar o chapéu. Né? Nós nunca passamos. A gente dava um jeito. Sabe? Então, assim... Sei lá, acho que sou sonhadora, mas acho que agora tá na... Porque assim, ó, eu já tô velha, com 69 anos. Desculpe, mais experiente. Mais experiente. Então, o que eu quero? Eu já tô mais cansada. Então, agora nós vamos ter um CNPJ para que o pessoal possa seguir, tocar de uma maneira legal, coerente, crescer mais, que nós podemos melhorar muito. Sem dúvida. Então, essa é a ideia de que possam, de repente, nos ajudar, ou que venham novas ideias, novas lideranças. Mas aí eu tenho, como todo cara de comunicação, marketing, né? E ao viés do administrador, como é que fica a gestão da tua marca que tu criou? Não é tua. A gestão da marca que tu criou, porque no momento que tu vai crescendo e tu vais autorizando a usar, tu tem risco de perder conceito, de perder padrão, de perder a cor, a referência, né? E aí nós temos que usar alguns casos clássicos, né, no mundo, como McDonald's, Coca-Cola, que são empresas globais, mas que mantêm, né, a essência da marca, o padrão, a cor, a escrita e a filosofia, né, mundialmente. Como é que tu tem pensado sobre isso? Porque tu é a mãe, vamos dizer o pai, né, a mãe da criança, né? E aí, como é que tu vai cuidar desse filho? Olha, Jorge, assim, o nome Brasil Sem Frestas, ele está registrado no meu nome. Ou seja, então já está garantido uma propriedade. Tá. Que depois tu pode doar para a fundação que vai ser criada, seja o que for. Tá? Então isso foi uma coisa que eu pensei. E, Jorge, talvez eu vá falar alguma besteira aqui, mas esse projeto, ele não é um projeto meu. Agora tu chegou a olhar pro ladinho, né? O que essa guria vai falar agora? Eu tenho muita fé. Eu acredito que ele está numa mão bem superior. Eu te diria que, concordo contigo, que te conhecendo, né, muito pouco, mas conversando, que ele não é teu. Alguém te encaminhou esse projeto para tu ser o braço para executar.
mas tu é responsável também. Sou, com certeza. Né, esse conceito claro, cresça, claro, se consolide, vai colocando essas experiências todas que tu retratou aqui do dia a dia, mas ao mesmo tempo não perca padrão, que seja igual ou lá em Passo Fundo, ou lá no Macapá, ou em Acre, em Rio Branco, né, seja até fora do Brasil. Sim. Né, nas comunidades carentes da América Latina, na África. Na África já foi para lá, uma menina levou. Olha só. Tá, então assim, ó, é uma tarefa muito difícil. Talvez tu até possa depois me dar um tete-a-tete. Para mim é tu estudar franquia, né? É. Criar uma fundação Maria Cristina Camozato, Brasil Sem Festa. Fica a sugestão. Tu é uma pessoa que está nova, ativa. Tá, Jorge, vamos pensar isso aí é a sua cabeça. Tu não vai cansar, carinho. Tu não vai cansar as pernas, mas vamos lá. Tu não vai cansar as pernas, vai cansar o cérebro. O cérebro. E isso deu para ver que tu tem muita vitalidade. Estamos chegando ao final do programa e o Sindaeg está aberto a construir pontes entre administradores e iniciativas sociais como esta, né? Criada e desenvolvida e coordenada pela Maria Luísa Camozato, né? Fortalecendo a gestão, a transparência e a sustentabilidade da organização. Agora vem a parte mais assim que é o pinga-fogo. Respostas curtas. Uma qualidade essencial para liderar. Justiça. Um erro comum na gestão de entidade e projetos assistenciais. Visão muito ampla. O que é isso? Sai do foco. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Lá. Focar naquilo que tu pensou. Naquela noite temporal, quando a ideia foi passada para ti. Ó. Toca adiante isso. Legal. Uma prática simples que melhora muito a gestão das organizações. Ou entidades. Orientação e treinamento. Uma pessoa que te inspira muito do que tu conheceu, pode ser na área da física, da química, ou enfim, em geral. Tem tantos gurus aí espalhados, né, pelo mundo. Tu tem alguma coisa que te inspirou? Não pode dizer o nome do homem, né? Jesus não vale porque ele está sempre acima de tudo. Mas fora ele... Eu acho que quem me inspirou foi minha avó. Tua avó, que é com quem tu tinha uma grande relação na infância, e a famosa frase que eu também ouvia muito: só não tem solução para a morte. A minha avó que me deu o boom. Legal. Uma frase que representa o projeto Brasil Sem Festas. Uau! Eu acho que acreditar que é possível. Acreditar que é possível. É isso aí, gente. Então, para vocês que nos assistem, né, no final desse programa maravilhoso, com a química Maria Luísa Camozato, mostrar que um projeto que nasce numa madrugada chuvosa de preocupações, né, vem essa mensagem e ela botar isso no papel e fazer acontecer, realmente eu acho que é muito gratificante. E eu tenho aqui como leitura, né, da minha esposa, que um dia ela disse: olha, eu vou num assentamento lá no Lami. Lami é a extrema zona sul de Porto Alegre, é muito longe da cidade, já é considerado área rural, que vai, né, margeando o Guaíba, a Lagoa dos Patos, um lugar muito bonito. E ela tem um assentamento que o pessoal das enchentes foi parar lá. E eles foram lá com a turma aqui do Brasil Sem Festas fazer um fechamento. E ela disse que chegou numa casa em que tinha uma mãe com 3 ou 4 filhos, uma mãe nova, como todo perfil, né? E a casa só não tinha furo, eu acho que em tudo que era lugar era furado. E que eles revestiram a casa inteira, né? Inclusive parece que até o chão, a pessoa pediu, né? A mãe disse: me forra o chão, porque as festas eram enormes, os bichos podiam entrar, cobra, insetos, escorpião, seja o que for. E a alegria que foi depois de ver. Então, é como tu disseste bem, é fora de uma realidade que nós brasileiros, porque a gente tem o hábito, né, de jogar para debaixo do tapete as coisas que não nos interessam. Eu acho, né, que a gente não quer ver. E existe, pior é que existe essas coisas. A gente vive num mundo tão diferente, né? Quando você entra lá e você vê: meu Deus, como eu sou feliz. Legal. Gente, o Sindaeg reafirma que a administração é uma ferramenta poderosa na transformação social, seja nas empresas, no setor público ou nas comunidades. Se você acredita na força da administração para transformar realidades, seja sócio do Sindaergs, clique no sininho, compartilhe, deixe seu like
desse episódio, que é o nosso segundo episódio da temporada, Maria Luísa, que já estamos chegando, sem começar a segunda temporada, nós estamos chegando a mais de 400 mil likes no YouTube, né? Foram 16 entrevistas o ano passado. Que maravilha. E eu tenho certeza que contigo aqui, com o teu projeto e com a história também que a Adriana trouxe sobre a casa, né? Ontem mesmo nós encaminhamos lá 10 caixas de leite longa-vida, que as crianças estavam sem leite, né? E é um papel que o Sainz acredita muito que ele tem que devolver para a comunidade aquilo que a comunidade traz. Então é importante você, administrador já formado, graduado, administradora formada, graduada, que está estudando, seja sócio do Sindaelics, né? Apenas R$ 415 é a nossa contribuição anual para que a gente possa continuar crescendo, defendendo a profissão, defendendo os administradores e também fazendo um trabalho de extensão, né? Ao estar sócio, esse é um trabalho de cada um de nós estamos fazendo por vocês que apoia e acredita. Pessoal, começa o ano fazendo o seu dinheiro render mais, invista no Sicredi Origens. Muito obrigado. Maria Luísa, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. E sempre à disposição aqui o canal, o sindicato, para ajudar no que puder, porque é o nosso papel, a gente entende como isso, e até porque, né, mulheres como tu aí que estão na gestão transformam, e tá aí o exemplo, tu, a Adriana. Obrigada. E tanto as nossas mães, né, as nossas vós, que eram responsáveis por cuidar na época do orçamento doméstico. Nossa. E apertado, às vezes com muitos filhos, né, muitas coisas. Eu acho que a mulher, ela é muito importante e no mundo de hoje tá mais difícil para ela poder manter tudo isso. Mas eu acho que tu coloca um troço na tua... Eu tenho 2 filhas mulheres como tu, e eu aprendo com as minhas filhas que como é que eu vou dizer assim, elas hoje estão muito mais focadas, muito mais definidas na cabeça o que querem, né, os compromissos. Com certeza. Né, coerentes. Claro que para a minha geração já é um pouco mais complicado, porque eu venho de uma geração, nós viemos de uma geração que sofreu aquela transição, né, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né, a questão de liberação sexual, hippies e todas as outras coisas que a gente ainda, né, traz resquícios da forma. Eu estudei em colégio católico, tu deve ter estudado também em colégio de freira, né, então, com certeza. Né, aquela rigidez. Mas, gente, obrigado pela audiência. Pessoal. Não deixe de curtir, clicar e compartilhar. É isso aí, pessoal. Depois de belíssima entrevista com a Maria Luísa no projeto Brasil Sem Festa. Maria Luísa, uma recordação aqui de nós, administradores do sindicato. Obrigada. Para usar no teu dia a dia de trabalho, né? Que beleza. Tenho certeza que tu vai gostar e lembrar da gente. Pessoal, é isso aí, ó. Vamos, para quem quiser ajudar, para que a gente possa continuar contribuindo para as entidades carentes, divulgando o projeto, pode ligar aqui para o sindicato, quem tiver um projeto bacana. E muito obrigado, até o próximo programa. E no próximo nós vamos falar sobre mercado financeiro com Elmo Mor. Fique ligado. Até lá.